Bem, sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o professor Valtécio, coordenador institucional da Residência Pedagógica do IFP para esse biênio 2020-2021. Nesse caso, eu vou apresentar a residência hoje para vocês, apresentar algumas informações importantes e vou trazendo algumas diretrizes, mostrando algumas informações para todos os alunos. Então, primeiro também, parabenizar a todos que participaram pelo processo de seleção. Eu sei que foi um momento que vocês tiveram que ter toda uma organização para conseguir essas bolsas, os preceptores também e os docentes orientadores, nossos colegas de instituto. Então, vamos lá, pessoal. Então, de início, como coordenador institucional, eu quero deixar disponível todos os meus contatos. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail da reitoria.rp, que é o e-mail institucional da residência, reitoria.rp@ifpe. Você pode mandar também e-mail para o meu e-mail institucional, valtercio.almeida@ifpe. Tem o meu contato pessoal, que não tem problema nenhum, o WhatsApp, que é o 95 90 19 91. E o canal do YouTube, Professor Valtécio-Matemática, eu vou disponibilizar esse vídeo dessa apresentação. Então, vamos falar aqui dos fundamentos legais, pedagógicos e metodológicos da residência pedagógica do IFE. Quem está promovendo a residência do IFE nesse biênio 2020-2021? Então, vamos entender que a residência está ocorrendo um regime de colaboração entre CAPES, Instituto Federal e Secretaria de Educação Municipal e Estadual. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela tem como principais atribuições para a gente a questão do fomento, que ela vai conceder as bolsas, e essas bolsas estão previstos os valores nos editais. Ela vai também acompanhar e fiscalizar a execução dos instrumentos pactuados, ou seja, ela vai acompanhar e fiscalizar o programa, se a gente está cumprindo o que foi combinado, os objetos do programa, e ela vai elaborar e aplicar instrumentos de avaliação, se a gente vai realmente entregar os relatórios, no final ela vai acompanhar isso. Então é importante a gente entender que a CAPES, como o órgão que está fomentando a questão dos bolsas, ela tem toda essa questão de fiscalização e elaboração de instrumentos que ela mesma cria para avaliar o programa. Quem vai comprar essa residência, como vai ser essa residência, quem vai participar da residência 2020-2021, quais núcleos, quem estará. Então, para vocês terem uma ideia bem completa, eu coloquei aqui todos os núcleos. Nós temos 13 núcleos de residência pedagógica no IFP. Todos os núcleos têm a mesma característica, com o mesmo número de alunos. São núcleos que envolvem o campus Angical, tem 2 núcleos em Angical, 2 em Floriano, 1 em Parnaíba, 2 em Picos, 1 em Piripiri, 3 no campus Teresina Central, 1 em Uruçuí e 1 no Teresina Zona Sul, nessas áreas de matemática, física, química, biologia e 1 de informática no Zona Sul. Inclusive, os coordenadores institucionais estão aí citados. Coordenadores docentes orientadores dos seus núcleos. Aqui, eu trouxe para a gente um número de bolsistas e o de voluntários. Eu deixei uma interrogação, porque aí a gente vai ver com o próprio campus, no núcleo, quais são os núcleos que vão ter os 6 voluntários ou não. Eu acredito que vai ficar em torno de 50 voluntários, juntando todos. Mas a gente tem uma visão bem ampla aqui. Por exemplo, quando eu somo todos os residentes bolsistas, os alunos bolsistas, eu tenho 312 bolsistas. Os preceptores, que são 3 por núcleo das escolas campus, nós temos 39. E os docentes orientadores são 13 núcleos, 13 DOs. Então, no caso, como bolsista, a gente chega num total de 364 bolsistas. Isso é um número bem razoável, um número grande. Então, tem toda uma questão de acompanhamento dessas bolsas que eu vou ficar responsável e preciso de informações tanto dos docentes orientadores como de vocês, caso eu precise conversar com vocês. Isso vai trazer até uma questão do impacto financeiro, que é bom a gente deixar destacado aqui também, que ao todo, os 18 meses, vai gerar mais de 3 milhões de reais, essas bolsas, somando tudo aí os valores, vai chegar a mais de 13 milhões e 138 mil reais. Outra coisa importante que eu quero trazer para vocês é os documentos regulatórios, que, digamos assim, que foram instrumentalizados no final de 2019 e 2020 e que vão conduzir a nossa residência para esses 2 anos. Quais são esses documentos? Nós temos a portaria 259, que é a portaria de dezembro do ano passado, que eu coloquei até o hiperlink aqui, mas vocês todos já têm conhecimento dela, portaria da CAPES. Nós temos o edital número 1 da CAPES, de janeiro desse ano, agora do início do ano, que lançou os programas, no caso ela lançou a residência, e o edital número 2 lançou o PIBID. Nós temos o projeto institucional, que nós submetemos para conseguir essas bolsas, conseguir essas cotas de bolsas, a gente participou dessa construção desse projeto institucional. Nós temos os subprojetos da sua área, no caso, para cada área vai ter um subprojeto. E nós temos também como instrumento um documento importantíssimo, a questão da BNCC da sua área, tá bom?
Então, é importante que todos os alunos já tenham esse contato com a BNCC, comecem a ler, que isso vai ser importantíssimo durante o desenvolvimento da residência pedagógica. Quais são as principais informações que esses documentos trazem sobre a RP? O que é que eu fiz aqui? Eu saí selecionando algumas informações que eu considerei muito importantes, que você tem que ter essa consciência. Então, no edital 1 da CAPES, ele define a residência como uma atividade de formação realizada entre o discente regularmente matriculado, então o aluno tem que estar matriculado, né, no curso de licenciatura, e desenvolvido em uma escola pública de educação básica, que a gente chama de escola campo. Então, no próprio edital da CAPES já define que tem que ser uma escola pública. E ele também define a carga horária da residência pedagógica, no total vai ser 414 horas, divididos em 3 módulos de 138 horas. Isso não foi a gente que definiu, foi o próprio documento da CAPES, 414 horas, sendo 3 módulos de 138 horas. Essas 138 horas que compõem o projeto da residência, elas também já foram subdivididas dentro do módulo. Nós temos uma carga horária bem razoável de 86 horas, que envolve a preparação da equipe, que é o curso de formação, que nós vamos destinar, no caso do Instituto, 24 horas para o curso de formação. Nós temos estudo de conteúdo diário, metodologia de ensino, familiarização com a atividade docente, que já tem a ver com a questão da observação, com a participação, por meio da ambientação da escola, a observação semi-estruturada da sala de aula, a elaboração de relatório do residente, que já é lá no final do módulo, e, no caso, elaborado esse relatório, que vai ser elaboração junto com o preceptor e com o docente orientador, e a socialização também no final do módulo, mas tudo envolve essas 86 horas. Nós também temos uma carga horária destinada de 12 horas para a elaboração do plano de aula, questão dos planejamentos, e 40 horas de imersão, que é o que a gente chama de regência, né? Como essas cargas horárias vão se desenvolver no módulo 1? Nós fizemos um cronograma específico para o módulo 1, onde está traçado mês a mês. Esse cronograma mês a mês, a gente já colocou aqui, no caso vocês percebem que tem as 2 primeiras linhas, envolvem a carga horária que a CAPES prevê, que a CAPES coloca no edital, questão de 23 horas por mês, mas nós não colocamos exatamente 23 horas, a gente colocou sempre um pouquinho a mais, claro que por isso a gente chegou no mês de março com uma carga horária menor, que é exatamente para o mês de março, no final do módulo 1, a gente vai, vamos dizer assim, se tiver algum problema e tiver que correr atrás do prejuízo de carga horária, o mês de março está bem tranquilo, porque por enquanto ele só tem 12 horas. Então vamos voltar aqui. No mês de outubro, que é o primeiro mês da residência, a gente vai trabalhar 24 horas, que vai ser basicamente o curso de formação. No mês de novembro, 25 horas para a observação e elaboração do plano de atividades, seguindo o modelo da CAPES. No mês de dezembro, mais 25 horas de coparticipação e observação da prática docente. Aí no mês de janeiro e fevereiro vai ser dividido duas atividades simultâneas, que vai ser o planejamento, a questão da elaboração dos planos, 12 horas, e a questão da regência da imersão, 40 horas. Aqui, no caso, o seu docente orientador e o seu preceptor vai lhe conduzir como que vai ser a distribuição dessa carga horária desses 2 meses. E como eu falei, no mês de março, que é o último mês, uma carga horária de 12 horas, onde vai ficar destinada a parte da socialização, da avaliação, da entrega do diário de bordo e de outros instrumentos, tá bom? Então, esse aqui vai ser o cronograma do módulo 1. Vocês vão receber esse cronograma dos seus docentes orientadores, então é bem interessante que a gente vai ter um cronograma muito semelhante em todos os núcleos. Nos 13 núcleos vai ser desenvolvido com esse mesmo cronograma. Como vai se desenvolver o programa? No caso, a LDB, ela já traz no seu artigo 61 que define quem são os profissionais de educação e como vai ser essa formação desses profissionais. Tem que ser uma formação sólida, uma formação básica sólida, associando teoria e prática, né, que é exatamente o que a residência se preocupa, é essa associação entre teoria e prática, e aproveitamento da formação e experiências anteriores. Sendo assim, a própria LDB afirma que uma boa formação de professores passa pela associação entre teoria e prática, e nesse sentido o programa Residência Pedagógica pode beneficiar muito a formação dos estudantes que dele participarem, pois os alunos poderão vivenciar os múltiplos modos de saber e fazer atividade profissional, o qual conta as seguintes ações. Então, a própria LDB, ela fala dessa questão da importância entre a associação teoria e prática, que é exatamente a principal finalidade da residência, e ela aponta 3 momentos como momentos fundamentais. No caso, seria a observação, a coparticipação e a imersão. Essa observação é o momento onde o residente observa a prática do docente na sua área de formação. Sua atenção volta para os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Ou seja, ele vai observar
mais a questão da sala de aula, a prática docente, os conteúdos, também aqui vai ter uma observação da própria escola, da estrutura da escola, de como vai ser a gestão escolar, como se desenvolvem os conselhos. Isso aqui tudo vai ser bem detalhado no caso do caderno de formação que vocês vão receber pelos docentes orientadores e vai mostrar o que vocês vão ter que observar em cada etapa dessa. No caso da coparticipação, é um pouco diferente, pois o residente será orientado a observar a atuação do professor titular da escola campo, ou seja, do seu preceptor, assim como também participa de reuniões de planejamento, atividade em sala de aula, análise de propostas curriculares de livro e texto. Ele também vai identificar níveis de conhecimento dos discentes, seguida de uma execução de atividades solicitadas pelo titular e iniciativa própria. Ou seja, na coparticipação, como o nome mesmo já diz, o residente já vai trabalhar de forma orientada pelo seu preceptor e já vai ter um papel de participante já um pouco mais atuante. Ele não vai chegar a ter uma regência, né, no caso. Mas ele já vai seria o mês de dezembro, aqui já seria a segunda observação, que seria a observação, no caso, coparticipação da atuação do professor preceptor, que é o professor titular da escola campo. Quando chegar um pouco mais à frente, que seria o mês de janeiro e fevereiro, trazendo para o nosso cronograma, ele vai chegar na imersão na escola campo, que é o que a gente chama de regência. O residente desenvolve atividades específicas de sala de aula, em que poderá desenvolver habilidades inerentes à profissão docente. Nesse momento será devidamente orientado, acompanhado e supervisionado pelos seguintes profissionais, no caso, docente orientador e o preceptor da escola campo. Aqui, esse terceiro momento aqui, a imersão, seria aquela 40 horas destinada à regência e à parte de elaboração de plano. O próprio aluno vai ter que conduzir uma aula, vai ter que elaborar uma aula. Se tiver que ser uma aula remota, ele vai ter que produzir a sua aula remota. Então, nós temos 3 grandes momentos que a própria LDB já apontava como fundamentais para você associar em teoria e prática. E aí esses momentos também vão ser abordados, a gente vai ser trabalhados, no caso, na residência pedagógica, inclusive bem claro no nosso cronograma. Sobre a bolsa, que é sempre a coisa muito que os alunos querem saber, e o cadastramento da plataforma SCBA, que é a plataforma de Sistema de Controle de Bolsa e Auxílios. No caso, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos disponibilizar no Classroom um manual da CAPES, que fala dessa bolsa, fala da plataforma SCBA, fala de como você se cadastrar. Também nós vamos produzir um vídeo, vídeos tipo um tutorial, de como fazer o cadastro da conta corrente pelos participantes dos bolsistas da SCBA. Ou seja, o próprio residente e o próprio preceptor vão colocar os seus dados financeiros de conta corrente na plataforma SCBA e nós vamos orientá-los, seja com manual, seja com um vídeo, com algum tutorial. Eu só peço que vocês observem as datas. Então, aqui eu coloquei o cronograma da CAPES, deixei disponível aqui para a gente, o cronograma do mês de outubro. Que cronograma é esse? É o cronograma que está relacionado somente com a parte de bolsas, né? E vai ter o responsável por cada etapa. No caso do dia 1º ao dia 16, no caso o IFE, vai ter a obrigação de iniciar as atividades. Então, todos os núcleos estão iniciando geralmente entre o dia 1º e o dia 5. Então, nós vamos cumprir esse cronograma. Os coordenadores institucionais, eu e os docentes orientadores, nós temos entre o dia 6 e o dia 20 para fazer o cadastro de vocês na plataforma CAPES e no SCBA, no sistema SCBA. Os participantes devem ser cadastrados primeiramente na plataforma e depois no sistema SCBA. Na terceira etapa, do dia 6 ao dia 26, os participantes bolsistas têm que fazer o termo de compromisso, o aceite do termo de compromisso, e do cadastro da conta corrente pelos participantes. Então, bem que é onde vocês vão precisar de orientação em relação a como fazer esse cadastro na plataforma, dos seus dados financeiros, da sua informação sobre a sua conta corrente. Essa ação somente é possível após o cadastro do participante no SCBA pelo coordenador institucional ou docente orientador. Então, nós, enquanto gestão, no caso eu, coordenador institucional, e os DOs de vocês, dos seus núcleos, estamos responsáveis por deixar, digamos, a plataforma no ponto para que você chegue lá na plataforma e lance seus dados financeiros. Mas vocês também vão ter que ter esse prazo entre o dia 6 e o dia 26. Claro que no dia 6, vocês só vão poder lançar as informações se vocês já estiverem cadastrados. Então, na verdade, o dia 6 não é exatamente o dia que isso vai acontecer. Pelo menos a gente vai precisar de uns 5 dias para tentar cadastrar todo mundo. Aí a gente vai avisar, olha, agora é o momento de vocês irem lá e colocar as informações financeiras de vocês. E o pagamento da primeira bolsa, que no caso seria a bolsa do mês de outubro, a CAPES vai ficar responsável para pagar até o dia 10 de novembro, tudo dando certo, eu acredito que isso vai acontecer, e nós vamos ter êxito e sucesso, que eu espero que tudo dê certo aqui nessa etapa aqui.
Qual o objetivo da residência pedagógica, né? Falar do objetivo. Quando você confronta a portaria 259 de dezembro do ano passado e o edital que foi lançado em janeiro, então ela meio que se complementam, eles falam mais ou menos a mesma coisa. A residência tem por finalidade promover a experiência do regente, né, em sala de aula aos discentes da segunda metade dos cursos de licenciatura em escolas públicas de educação básica, acompanhados por um preceptor. E no edital ele fala que o programa Residência Pedagógica é uma das ações da Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento de formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade do curso. Então você percebe que na portaria usa a palavra finalidade, no edital usa a palavra objetivo, na portaria usa a palavra regência e no edital usa a palavra imersão. Mas quando você confronta, é a mesma ideia, que é a questão de associar teoria e prática, e eles sempre deixam bem claro que é na educação básica, na escola pública, para alunos a partir da segunda metade do curso, que isso foi previsto no nosso edital de seleção. São objetivos do programa. Eu coloquei alguns objetivos aqui. Eu coloquei os 4 principais objetivos aqui, no caso. Incentivar a formação dos docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o licenciando a exercitar de formativa a relação entre teoria e prática, promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum, né, que é a BNCC curricular. Então, no caso aqui, percebam que a BNCC já foi citada como o segundo objetivo aqui bem forte, para a gente entender a importância dela. Quem estava na residência anterior, ou quem já observou os documentos anteriores, os próprios preceptores também já devem ter percebido, ela era o 4º objetivo, que foi colocado como segundo para dar um destaque. Então, isso é importantíssimo a gente deixar isso bem claro. Inclusive, todos os cursos de formação, todos os núcleos vão ter momentos para tratar da BNCC, seja com palestrantes convidados ou da própria instituição. Então, todo mundo está tendo essa preocupação de já trazer esse tema BNCC para o curso de formação. Isso vai acontecer com vocês, com certeza. Terceiro objetivo, fortalecer e ampliar a relação entre IFE e a escola pública de educação básica para a formação inicial de professores da educação básica. O que eu vejo desse objetivo 3 aqui é que o Instituto Federal tem um papel social, inclusive de estar próximo dessas escolas públicas e de também trazer para elas a oportunidade de melhorar a sua qualidade de ensino, seja com nossos residentes, seja com os preceptores que estão tendo essa bolsa e também podem se qualificar, inclusive participando desse curso de formação. Então, com isso, o Instituto Federal e as escolas públicas criam um vínculo e melhoram a formação inicial desses professores, no caso vocês, residentes, futuros professores. E fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. Então, esses são alguns objetivos da residência pedagógica, visto como os mais importantes aqui. Outras informações que eu vi nas portarias, no edital, que eu acho que vocês vão ter interesse de ter essas informações, né? Principalmente os residentes aqui. Atribuições do Instituto Federal. Então, a primeira coisa é colocar os nossos compromissos, né? O Instituto tem, no caso, todas as IES, né, mas o Instituto Federal tem o objetivo aqui também, como missão do Instituto, apoiar a organização dos seminários internos de acompanhamento e avaliação dos projetos. Isso, a nossa sugestão é que ocorra sempre no final de cada módulo, tem uma espécie de uma socialização, onde seria um seminário. Eu acredito que agora pode ser até promovido seminários remotos, né? Inclusive juntando 2, 3 núcleos de campos diferentes. A gente vai buscar uma estratégia nesse sentido aqui. Divulgar o projeto, né? As suas ações, resultados na página eletrônica do Instituto e outros meios. Então, sempre tudo que ocorrer da residência pedagógica, a gente pede que vocês tirem fotos, sempre que vocês podem tirar algumas fotos e montar um texto, mandar para a coordenação institucional, que eu faço questão de mandar para a direção de comunicação, a DIRCOM, e publicar isso no site do Instituto, isso é importantíssimo. Só peço que sempre vocês coloquem o logo da CAPES e a logo da residência pedagógica, e no caso a logo também do Instituto, né, pode colocar do seu campus. Então sempre tem essa preocupação de divulgar as ações do projeto associando com a CAPES e com a residência. Emitir documentos comprobatórios ou certificados de participação, né, dos participantes do projeto, conforme dispuser o edital normativo. Então, o Instituto também tem como compromisso emitir esses certificados e a nossa estratégia, né, que a gente quer traçar é que ao final do módulo teremos um certificado bem completo com todo o detalhamento da carga horária de cada atividade. Por exemplo, agora vocês estão participando do curso de formação, nós não vamos emitir um certificado desse curso de formação de 24 horas. No certificado do final do módulo 1 vai aparecer lá que vocês tiveram 24 horas de formação.
mas não vai ter um certificado específico para cada ação, até porque a gente ia criar uma demanda muito grande de certificados. Vocês já viram ali que são quase 400 pessoas envolvidas e isso não faz sentido. A gente iria gerar uma situação de ter sempre certificado atrasado para receber. Então, quando terminar o módulo 1, a gente vai fazer os certificados com todas as atividades do módulo 1. Outra dúvida que eu sempre recebo pelo WhatsApp, isso aqui já me perguntaram, é a questão do estudante que possui vínculo empregatício, né? Está realizando estágio remunerado, por exemplo, e se ele pode ou não ser bolsista. Ele pode, não tem problema nenhum, ele ter um trabalho e também ser bolsista, contanto que ele não desenvolva as atividades do seu vínculo empregatício, do seu trabalho, na mesma escola onde ele desenvolve, né, no caso, a residência, tá bom? Então, se ele trabalha numa escola ou outro emprego e desenvolve a residência em uma outra escola, não tem problema nenhum. Um outro ponto aqui que eu quero destacar é a questão do currículo CAPES, né? O artigo 34 da portaria trata disso, que todos os participantes do projeto, seja bolsista ou voluntário, deverão cadastrar seus currículos no sistema de gestão CAPES, né? O currículo que antigamente chamava de plataforma Feire, agora é a plataforma CAPES, e manter esse currículo atualizado, para que possa ser utilizado para fins de comprovação dos requisitos de participação do programa. Então, uma coisa que vocês fizeram na seleção, que foi enviar o currículo CAPES, vocês criaram o currículo CAPES, tudo bem, mas agora a gente pede que vocês mantenham esses currículos atualizados e cada vez mais tenham esse currículo como uma rotina de vocês. A gente sabe que os alunos geralmente têm o currículo Lattes como rotina, tentando atualizar o Lattes, agora incorporem também essa questão de atualizar o currículo CAPES, que é o antigo currículo da plataforma Freire. Punições do residente. Eu tenho também, como coordenador institucional, trazer essa parte um pouco mais chata, né? Mas é importantíssimo falar de quais são as punições, qual a diferença entre suspensão e cancelamento das bolsas. É importante deixar isso bem claro, né? Na portaria já tem vários artigos destinados para essa situação, mas vamos lá. O artigo 54. Ele fala da suspensão da bolsa, é uma paralisação temporária. O cancelamento consiste na interrupção definitiva, ou seja, o aluno não volta mais a receber bolsa. Quais são os casos de suspensão? Um afastamento de atividade do projeto por um período superior a 14 dias e inferior a um mês, se ele ficar de 15 dias até um mês afastado, ele vai ser suspenso a bolsa, mas ele não perde o vínculo com o programa. No caso, a suspensão formal do projeto ou subprojeto, por motivo de inviabilizar a continuidade das atividades, caso tenha alguma coisa naquele campus, naquele núcleo, a gente tem que suspender o projeto, ou o próprio subprojeto, né? A averiguação de inobservância das obrigações e normas estabelecidas nas portarias e editais. Caso alguém não esteja cumprindo as obrigações que o seu docente orientador ou preceptor lhe transmita, se você estiver falhando com o seu docente orientador ou com o seu preceptor, vai ter também essa situação de suspensão de bolsa, né? E a questão de desempenho insatisfatório ou desabonador, que seria a questão de aspectos negativos. Se o bolsista comete erros muito graves, a gente pode também suspender a bolsa, né? E por último, questão de fraude. O período máximo de suspensão será de até um mês, após o qual poderá, mediante decisão fundamentada, cancelar a concessão, no caso a CAPES pode cancelar a concessão e retomar o pagamento ou recomendar a substituição do bolsista. Parágrafo único, é vedada a substituição do bolsista durante o período em que a bolsa estiver suspensa. Então, até um mês que ele tiver com a bolsa suspensa, a gente não pode colocar ninguém, a gente não pode substituir o bolsista. Após isso, com a bolsa cancelada, sim. O bolsista tem alguns casos onde pode ocorrer o cancelamento. Afastamento do período superior a um mês, como eu já coloquei. A inobservância de obrigações, cometeu vários erros, né? Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista, fraude, e também eu destaquei aqui o item 5, trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso, ou seja, a data da colação de grau. Essas são situações onde o bolsista vai ter a bolsa cancelada, tá bom? Vou repetir. Trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão de curso, data da colação de grau. São pontos que são recorrentes, eu tenho que deixar isso bem claro nesses casos, todos esses casos aqui vão ser, a bolsa será cancelada. Caso o bolsista não retorne às atividades do projeto após a decisão da CAPES, tem a questão também, ele pode ser que a gente diga, olha, o programa vai ser suspenso, mas você vai ter que retornar daqui a um mês, aí pode acontecer isso também, mas isso eu acredito que não aconteça, eu acredito que a gente vai ficar os 18 meses ininterrupto, é isso que eu espero. O término do prazo da concessão de bolsas, né? Isso também foi dito no edital de seleção,
que os bolsistas vão ter o limite de 18 bolsas no mesmo programa. Então, inclusive, alguns candidatos foram desclassificados porque já tinham recebido 18 bolsas no programa Residência Pedagógica. E em alguns núcleos, tem alguns alunos que foram selecionados para ser residente e que já receberam 6 bolsas, 8 bolsas. Então, quando eles chegarem a completar as 18, eles vão ter que também ser cancelada a bolsa deles. Eles vão ter que sair e ser substituídos. E também se o aluno pedir para sair, a pedido do bolsista, né? E para garantir a continuidade das atividades do projeto, deverá ser designado um substituto no caso de cancelamento da bolsa dos docentes orientadores e dos preceptores. No caso dos docentes orientadores e preceptores, a gente não pode ficar com esse aberto, né? Com essa vaga aberta, a gente vai ter que imediatamente substituir, caso tenha algum afastamento ou algum cancelamento. Qual será? Achei importante trazer essa situação pela questão da pandemia, não posso fugir desse tema também. Qual será o nosso protocolo de resposta, né? Coloquei aqui uma coisa mesmo bem, caso tenhamos questões de saúde. Então, lendo todas as fundamentações da CAP, das portarias e conversando com as pessoas responsáveis, nós chegamos nesse texto. Caso um aluno, residente, né, alguma pessoa envolvida tenha complicações de saúde, ela vai entrar em suspensão até 15 dias, mas mantém o vínculo com o programa normalmente, podendo retornar se esse afastamento for de até 30 dias. Passando disso, a bolsa deve ser cancelada e o participante substituído. Sendo que esse afastamento por saúde é comprovado por atestado médico, que deve ser enviado para o coordenador institucional, para mim, e para o docente orientador do seu núcleo. E a CAPES também deixou bem claro que não precisa mandar esse atestado para ela, lá mandar esse atestado para a CAPES, não faz sentido. Então, eu vou repetir. Na verdade, o texto que está aqui para vocês é o mesmo texto que já vem em conformidade com o restante da portaria. Caso tenha um problema de saúde e tenha que ficar afastado por até 14, 15 dias, ele vai ficar somente suspenso. Aliás, menos de 14 dias ele nem chega a ser suspenso, né? Ele só faz justificar com o seu docente orientadores, o seu DO, seu docente orientador, e aí, no caso, se ele tiver que ficar mais de 15 dias até um mês, ele fica com a bolsa suspensa, mas se tiver que passar de 30 dias, aí é uma pena dizer para vocês, mas a bolsa deve ser cancelada. Isso foi o que foi passado para a gente em reunião. Eu fiz questão de colocar a situação dos alunos que perder uma bolsa dessa por essa questão de saúde é muito triste, mas foi isso que eu recebi, foi essa a orientação que eu recebi dos membros da CAPES, tá bom? Então, queria deixar para vocês a mensagem final, né, que Deus cuide de todos nós e nossos familiares, que tenhamos muita coragem, sabedoria e responsabilidade para encarar os desafios, desejar muito sucesso para todos nós e muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom?